Olá família, bem-vindos mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma bomba para você que é diabético ou para você que quer emagrecer. Adoçante engorda sim. Ah, Moacir, não é possível, meu médico, meu nutricionista me passou adoçante, falou que ele não tem calorias e que eu posso usar com tranquilidade. Não é verdade. No vídeo de hoje eu vou trazer para você 4 mecanismos pelos quais o adoçante, apesar de não ter calorias, engordam você. E nesse vídeo também eu vou falar qual adoçante mais indicado, os adoçantes mais indicados que você pode consumir ali dentro de uma moderação e da maneira correta. Não é inscrito no canal ainda? Eu não acredito, não é possível. Inscreva-se, pessoal, não paga nada. Basta clicar aqui em assinar canal e não se esquecer de marcar o sininho para você receber as notificações dos meus vídeos novos. E claro, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar para aquele seu amigo, para aquele seu familiar que é diabético, que está querendo emagrecer, está se empaturrando de adoçante da maneira errada e com o adoçante errado. Bom, existem vários mecanismos pelos quais os adoçantes engordam você sim. Existem vários tipos de adoçantes e eles atuam de forma diferente, mas uma maneira pelo qual todos os adoçantes, apesar dos mais novos ainda não terem estudos, porque são mais novos, mas todos disparam um processo de recompensa no cérebro. O que é um sistema de recompensa, mas? Quando nós ingerimos algo doce, seja açúcar ou seja um adoçante artificial sem calorias, o cérebro dispara vários neurotransmissores. Dopamina, serotonina, endorfinas. Então, esses neurotransmissores dão uma sensação de prazer. Quando você ingere um adoçante artificial, ele não tem glicose, ele não tem açúcar. Então, o cérebro tem um disparo, mas não chega açúcar lá na corrente sanguínea. Essa glicose não vai chegar, porque ela não existe, o adoçante é artificial. O que vai acontecer? Na próxima refeição, você vai comer mais. Porque o seu cérebro preparou o seu corpo para receber esse açúcar, essa glicose não chegou e invariavelmente se você está tomando um refrigerante diet durante o almoço, você vai almoçar mais, em média, ali de 10 a 17% mais de calorias, isso já foi vários trabalhos nesse sentido, observou-se isso, quem toma refrigerante diet come mais do que quem toma refrigerante com açúcar normal, olha que interessante. Então, apesar do adoçante ele não ter calorias, ele prepara o seu cérebro para receber essa caloria não vem, na próxima refeição você vai ingerir mais calorias. Então, ele engorda você primeiro por esse mecanismo indireto de compensação. Depois, também, todos os adoçantes têm um processo de disparo insulínico, e aí, alguns mais, outros menos, no final eu vou falar para você dos adoçantes mais adequados. Mas existe uma fase cefálica, que nós chamamos de fase cefálica. O que é isso? O hormônio insulina, ele é disparado por 2 mecanismos ali já observados. Primeiro, quando sobe a sua glicemia, você come um carboidrato, principalmente os carboidratos refinados de alto índice glicêmico, essa glicose vai para a sua corrente sanguínea, a insulina é liberada, a insulina pega essa glicose, guarda na forma de glicogênio, guarda na forma de gordura, por isso que a insulina engorda você, porque ela armazena esse excesso de glicose na forma de gordura, mas ela também é disparada por um processo conhecido como fase cefálica. O que é isso? Quando você ingere algo doce, seja açúcar ou seja um adoçante artificial, o cérebro já entende que vai chegar na sua corrente sanguínea glicose, então ela já dispara a insulina, já há um disparo de insulina, mesmo sem subir a sua glicemia. É como se fosse uma preparação dos seus hormônios para receber essa glicose. E a insulina tem um efeito de engordar você e não é pouca coisa. Nós já falamos aqui no canal várias vezes que as calorias não são nem tão importantes no processo de acúmulo de gordura, mas a insulina e a resistência à insulina, sim. Tanto é que no estresse, que você libera cortisol, a sua insulina acaba entrando em ação e você engorda mesmo sem comer nada. Então, meus queridos e minhas queridas, essa fase cefálica da insulina pelo gosto doce, mesmo que ele não tenha calorias, vai invariavelmente engordar você.
O terceiro mecanismo pelo qual os adoçantes engordam você é o processo de resistência à insulina. E aí, dois adoçantes principais causam esse processo. Primeiro, a sacarina, que é aquele adoçante mais barato, aquele transparentezinho. A sacarina tem vários trabalhos já observando que, em média, de 50% a 60% das pessoas tem uma resistência, tem um processo com relação à sacarina que ela induz essa resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A sua célula começa a rejeitar a insulina que você produz, ela começa a não aceitar mais essa insulina. Resultado, você produz mais insulina ainda. O que vai acontecer com o passar do tempo? Mais insulina, mais gordura armazenada. Se você está no pré-diabetes, você vai caminhar para o diabetes. Então, é um processo extremamente sério a resistência à insulina. E a sacarina tem esse problema. O algave também, que foi colocado por muito tempo aí como um adoçante natural, um adoçante de escolha para diabetes, um adoçante de escolha para quem quer emagrecer, é péssimo, porque o algave é 80% frutose. E a frutose, ela é um problema específico para o seu fígado, porque a frutose só pode ser processada no fígado, ela só pode ser utilizada no fígado. E essa quantidade enorme de frutose sobrecarrega seu fígado. Ele entra em processo de resistência à insulina nas células do fígado e as suas células do fígado entram em esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, a gordura no fígado. Então, o algave para diabético, para quem tem gordura no fígado, fujam, esqueçam. Apesar da frutose não elevar sua glicemia, por isso que muitos anos, infelizmente ainda, muitos nutricionistas ainda passam frutose para os seus pacientes, porque a frutose ela não eleva a glicemia e ela não eleva a sua insulina num primeiro momento, mas ela gera resistência à insulina, que é muito pior do que elevar a sua insulina ali num primeiro momento. Então, esses dois adoçantes ainda têm esse problema, fujam. E o terceiro mecanismo, é um mecanismo não tão bem estudado, mas já há vários indícios, é o processo disbiótico de alguns adoçantes. O que é a disbiose? É deixar a sua flora intestinal ali desregulada. Então, alguns adoçantes aí, principalmente a sucralose, ela causa disbiose ali no seu intestino, ela desarranja toda a sua flora intestinal e isso gera uma facilidade de aumentar o seu processo inflamatório que começa ali no intestino, e o processo inflamatório também vai gerar, ao fim e ao cabo, resistência à insulina, e não só isso, também vai gerar um processo de aumento de sua inflamação subclínica e aí mais chance de infarto, mais chance de AVC, mais chance de Alzheimer, mais chance de Parkinson. Então, também por esse mecanismo. Mas o ponto final aqui é o seguinte: ô Marcinho, você falou um monte de coisa e eu não sei se é verdade porque você está falando e isso aí não serve. Bom, por isso mesmo, vários experimentos foram feitos com relação a isso para se medir isso, mas o experimento mais interessante foi conduzido pelo Dr. David Ludwig. O que ele fez? De Harvard, o que ele fez? Ele separou ali 244 adolescentes e separou em dois grupos. Um grupo consumia bebidas açucaradas comuns, no caso refrigerante, e outras consumiam bebidas açucaradas com adoçantes artificiais. E acompanhou essas crianças aí por 2 anos. Porque no final nós queremos saber o seguinte: quem consome o refrigerante com açúcar engorda mais do que quem consome o refrigerante sem açúcar? Em tese, é claro, o refrigerante com açúcar tem calorias e o que engorda é calorias. Isso aí que você me falou de insulina, de resistência à insulina, de fase cefálica, isso é balela. Adivinha o que aconteceu no final do experimento? Tanto o grupo que consumiu o refrigerante, quanto o grupo que consumiu o refrigerante sem açúcar, com adoçante, engordou da mesma forma, igual. Significa que os mecanismos pelos quais nós engordamos são exatamente esses que eu acabei de descrever para vocês. Calorias são importantes? São importantes, mas elas não são determinantes quando o assunto é engordar, quando o assunto é desenvolvimento do diabetes. Aí você me pergunta: pois é, Moacir, mas aí qual o adoçante melhor?
Bom, você tem vários ruins, péssimos e horrorosos: sucralose, aspartame, açulfame, sacarina, ciclamato. Esses adoçantes, descarto. Infelizmente, são os mais baratos. Eu fiz um vídeo sobre adoçantes, não deixe de conferir. Eu me adentro mais sobre esses problemas que esses adoçantes causam. Os melhores adoçantes aí disponíveis é a estévia no primeiro lugar. Aí veja bem, pessoal, isso é muito importante. A estévia e os polióis, que são os adoçantes que eu recomendo, eles ainda não têm estudos robustos com relação a problemas com relação a eles. Mas é porque são novos. Pode ser que daqui a 5, 6, 7, 10 anos apareçam os problemas, mas até o momento são os mais seguros. Então nós temos a estévia, que é um adoçante natural, ele é obtido através de uma planta, e nós temos os polióis, que é o xilitol, aí os principais, o xilitol e o eritritol. O xilitol e o eritritol são polióis, são açúcares que não são tão absorvidos assim no nosso intestino, mas são calóricos. Então você pegar ali o xilitol, ele tem 2,4 calorias por grama. Para você ter uma ideia, o açúcar tem 4, então ele tem um pouquinho mais da metade das calorias do açúcar, e o eritritol tem apenas 0,2. Então o eritritol é bem pouco calórico, quase não tem calorias, mas os polióis têm um probleminha. Se você ingere uma quantidade muito grande, ele é um açúcar não absorvível e ele fica ali no seu intestino, as bactérias do seu intestino acabam fermentando aquele álcool, aquele poliol, e gera, primeiro, gases, e segundo, vários casos de pessoas que têm diarreia com esses adoçantes. Mas ainda assim, aí dentro da possibilidade, são os mais indicados. Eu particularmente não utilizo adoçantes, não uso nenhum, acostumei o meu paladar a sentir o sabor doce da comida, dos alimentos. É importante você tomar cuidado na hora de comprar o estévia, tem muito estévia misturado aí no mercado, estévia misturado com sucralose, então muita atenção. O xilitol você tem encontrado com uma certa facilidade. Na minha opinião, o melhor é o eritritol, que não é tão fácil assim de encontrar. Eu compro na internet o eritritol, porque os meus meninos, os meus filhos usam. Eu tento convencê-los a não comer o sabor doce, mas criança não tem jeito, quer uma sobremesa low carb, quer uma sobremesa mais saudável, então eu uso o eritritol. Eu vou deixar o link aí de onde eu compro, porque aqui na minha cidade mesmo eu não consegui encontrar, eu moro numa cidade relativamente pequena, então eu vou deixar aí o link. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar e eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!